Então tá, boa noite, pessoal. Hoje é dia 27, né? Terça-feira. Essa aula está sendo gravada, né? Amanhã eu disponibilizo para vocês, amanhã à tarde eu disponibilizo para vocês darem uma revisão na aula para a prova, ok? Eu mandei uma lista de exercício para vocês, né? Não vai dar para ver todos os exercícios em uma hora, né? Tu tá com o áudio ligado aí, Carla. Desculpa. Não vai dar para ver o exercício, porém, né? Vamos ver algumas questões, né? Então, tu fez uma revisão, Carla? Fiz, professor. Eu Alguma fiz os dúvida da pergunta 1, alguma dúvida? Não tenho nenhuma questão ali. Ali fala sobre, né? Eu coloquei assim, ó, à luz da teoria do monopólio, explique, né? Eu botei assim, ó, quando a Coca-Cola impõe uma cláusula de exclusividade aos seus fornecedores, ela está, na verdade, impedindo que seus concorrentes, como a Dolly, né, que está no mesmo mercado de refrigerantes, de comprar os insumos necessários para a produção do refrigerante. Esta prática é uma forma indireta de monopólio do mercado, estabelecendo barreiras de produção e gerando uma concorrência desleal. Tá boa, né? A ideia é mostrar que práticas anticoncorrenciais, né, afetam a eficiência de mercado, né? Afetam o equilíbrio na relação de forças entre demandante e ofertante. Entenderam? Sim. Então vamos para a próxima. Questão 2. Questão número 2. Lê para nós ali, Carla. Pergunta 2. Só um pouquinho. Pedi para o meu marido desligar o áudio. Pergunta 2. Em organização industrial, a possibilidade de uma firma manter o seu preço acima do nível competitivo, obtendo lucros superiores aos normais, e sem que isso atraia novas empresas, o que ampliaria a oferta e, consequentemente, reduziria os lucros, está ligada à existência de barreiras à entrada no mercado em que ela opera. O fator que não caracteriza uma barreira de entrada justifique sua resposta. Eu botei a B, a existência de plena mobilidade de fatores de produção, porque, na verdade, isso favorece, né? Favorece a competição, né? A competição, né? Exatamente. Uma das características, por exemplo, né, que não é uma característica brasileira, tá? E a gente vê isso pelo SISU, que não deu certo, né? Foi uma tentativa do governo de nacionalizar o vestibular, né? Através do SISU, mas Sim. O brasileiro não tem tanto essa cultura quanto o americano, né? Por exemplo, o americano, o mercado de trabalho americano, um mercado extremamente móvel, né? Uhum. Um jovem americano se forma em medicina na Nova York e vai trabalhar na Califórnia, ou vai trabalhar no Nevada, Arkansas, no interior do país, né? É uma característica muito interessante. Nós, ao contrário, talvez por questões culturais, familiares, principalmente aqui do Sul em particular, né? Somos muito arraigados, né? E não queremos sair de perto dos familiares, de perto da região onde a gente mora, né? E isso faz com que a mobilidade dos fatores de produção, nesse caso a mobilidade da mão de obra, né, do fator de produção do trabalho, seja pequena. Mas diretamente na questão é o seguinte: nós temos o quê? Nós temos situações onde há incentivos ao monopólio, como a economia de escala, né? Com uma garantia de patentes, né? Para produzir. Né? E em outras situações há fatos, investimentos, né? Que muitas vezes tem aquilo que a gente chama de
custos iniciais, os chamados custos de mobilização, os custos iniciais elevados, né? Isso aí é Então, uma grande barreira, né? Porque uma é uma empresa, por grande exemplo, que já está empreiteira, estabelecida, uma empreiteira, né? Ela, tá? não, ela tem uma grande empreiteira que tem já toda essa logística, todos esses custos calculados, incorporados nos seus Ah, custos fixos, né, e variáveis, ela tem mais possibilidade de se manter de e ganhar vencer um concorrência, de certame vencer licitatório, o certame porque licitatório, né? porque tem mais condições de suportar, por exemplo, né, um período de mobilização, a parte inicial da obra, que muitas vezes não tem medição, né? Enquanto não tem medição, tu não recebe, né? Então, então o que que fez, inclusive, a lei de licitação de 93 ainda? Ela incentivou, no caso de construção de rodovias, por exemplo, a licitação por lote. Então, a BR-101, principalmente naquele trecho que vai de Araranguá até Joinville, né, que foi a duplicação da 101, a licitação foi feita por lotes, justamente para estimular a competição, né? Porque se tu fizesse a licitação de todo o trecho, tu teria poucas empresas em condições de participar da licitação, né, de competir, de ter recursos, de ter investimentos para investir numa obra tão grande. Entendeu? Sim. Então, a existência de plena mobilidade, né? Mobilidade da mão de obra, mobilidade de capital, mobilidade de matérias-primas, de recursos tecnológicos, aumenta a competitividade, o que diminui as barreiras de entrada. Tá. 3, alguma dúvida? A 3, explica o porquê o lucro do monopolista é maior que o lucro em concorrência perfeita. Eu coloquei porque ele é o único que atua naquele setor ou produto. Sendo assim, ele pode fixar condições, como, por exemplo, o preço, pois não há concorrentes, são justamente os concorrentes que fazem com que o preço baixar. Sem eles, não há possível haver um equilíbrio. Tá razoável, né? Basicamente é o seguinte, né? Quando tu é monopolista, tu tem duas formas de te beneficiar: ou determinando o preço, ou determinando quantidade produzida, tá? Então, quando tu é monopolista, por exemplo, tu é determinador de preço, tu não é tomador de preço, tu não toma o preço estabelecido pelo mercado, tu estabelece o teu preço e a tua margem de lucro, né? E da mesma forma, tu pode estabelecer a quantidade que tu quer produzir, tornando escasso o produto e, consequentemente, aumentando o valor do mesmo no mercado. Tá? Esse é a grande, o grande poder do monopolista. Né? Ele, ao invés de tomar o preço estabelecido pelo mercado, ele que estabelece o preço que o mercado vai, vai aplicar. Então, quando tu tem essa situação, né, tu gera um desequilíbrio na relação de oferta e demanda, né? A oferta, o ofertante tem muito mais poder que o demandante, né? É que a gente chama de poder abusivo, né? O que acontece nessas situações? Né? Tu tem uma margem de lucro maior, né? Chamado markup mais alto, né? E, consequentemente, tu tem um prejuízo para o bom funcionamento do mercado. Respondido? Sim. 4. 4. Interprete a frase abaixo. O monopólio natural surge porque uma única firma pode fornecer o bem ou serviço ao mercado inteiro a um custo inferior ao que poderia duas ou mais firmas. Eu coloquei assim, ó, os monopólios naturais são a exclusividade que algumas empresas têm de explorar um ou mais recursos naturais, como, por exemplo, empresas de água
petróleo, energia elétrica, gás natural, etc. Justificam-se os monopólios justamente para conseguir valores melhores à população, porque o poder público, por meio de concessões, estabelece em contrato regras rígidas de preço e controle por meio de agências reguladoras. Tá bem. E, né, exemplo de monopólios naturais. Eu botei ali, ó, exemplos de monopólios naturais, empresas de água, né, distribuição de água, petróleo, energia elétrica, gás natural, entre outros. Linhas de ônibus, né? Sim, Linhas de avião, né? Trajetos de avião, né? Ferrovias, em muitas situações, porque justamente a ideia de que uma empresa vai conseguir ofertar numa escala de produção maior, né? E, consequentemente, vai conseguir produzir a um custo médio mais baixo, né? Tornando mais eficiente do que se tivesse 2 ou 3 empresas atuando no mercado. Então, nessas situações, se justifica o monopólio. Geralmente, quando tem essas situações, esse monopólio ele é concedido, né? Ele é entregue a uma empresa privada mediante as chamadas concessões ou permissões, né? No caso das linhas de ônibus, né? Os chamados permissionários, né? Justamente porque quando tu tem um monopólio natural, tu tem uma situação onde a empresa pode abusar do seu poder econômico, né? Por ser monopolista. Então, a concessão, ela regula, estabelece regras, estabelece limites de poder na atuação dessa empresa. Um exemplo simples, né? O cálculo da tarifa de ônibus tem que ser aprovado pela prefeitura, passa pela Câmara de Vereadores e assim por diante. Entendido ou não? sim. Próximo. Pergunta 5. De acordo com a teoria das finanças públicas, existem algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado, que impedem que ocorra uma situação de ótimo de Pareto. Assinale a opção falsa no tocante a tais circunstâncias. Eu coloquei a D, maior transparência dos Transparência dos mercados. mercados. Acho que a gente já viu essa questão É, em outra. Tá, vamos lá. Sobre o CAD, vamos lá. o CAD eu fiquei em dúvida, professor. Tá, mas... Mesmo colando lá Hã? no Colando? site. É Eu assim, não tu colei, não professor. pesquisou. Não, colar é o que eu digo pesquisar, né? Tu não está estudando? Não, eu estou estudando, professor, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Enfim, tá. Quer que eu leia toda? Eu li, É, né? Colar o... no sentido que eu digo colar não é no sentido de fraudar, é no sentido de tu ir ali no site do CAD, né? E Não, pesquisar eu ele. fiquei, ó, em princípio, ó, a numeração tá errada, tá? Eu arrumei a numeração. Se tu olhar, tem 2, 4. Aí eu arrumei, ficou 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Aí tá. Aí na quarta é que eu tive dúvida ali, ó. Caso o negócio seja prejudicial à concorrência, o CAD não tem poder de impor restrições de operação como condição para aprovação, como determinar alienação total ou parcial de ativos, envolvendo máquinas e equipamentos, alteração nos contratos ou obrigações de fazer ou não fazer. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa na segunda parte, tá? Mas eu coloquei como todas as estão corretas. Mas eu Todas fiquei um elas pouco. estão corretas. Eu acertei, Tá, é isso? essa Não? questão vai cair na prova, eu vou avisando, tá? Tá. Então eu vou evitar de comentar ela, tá? Eu só vou dizer, Uhum. pesquisem, porque provavelmente vai cair na prova. Se eu der o gabarito aqui, né? Ah, sim, claro. Vocês não vão pesquisar, tá? Uhum. O que eu posso dizer? Ah, assim, a primeira parte ali, ok, ele não tem como.
impor restrições de operação como condição para aprovação ou determinar alienação total ou parcial de ativos. Isso, como máquinas e equipamentos, essa parte aqui está ok, né? Uhum. Alterações nos contratos e obrigações, o que fazer ou não fazer, bom, essa parte, sim, na minha opinião, sim, ele tem poder de impor aqui, nessa segunda parte. Mas eu fiquei em dúvida. Bom, enfim. Bom, Jaqueline, eu não vou quer pedir que contribuir, vocês deem. Jaqueline? Me deixa quieta aqui, Carla. A ideia é o seguinte: o CAD, tá? Ele não vai atuar, ele só vai atuar. Ajuda aqui. O que vocês Desculpa, têm que entender é professor. o seguinte: eu vou dar uma dica para vocês. Nem todo ato de concentração é ilícito, tá? Nem Sim, todo não, ato isso a de gente sabe. concentração, nem toda fusão, nem toda Sim, formação de um grande conglomerado é ilícito. O problema, o CAD analisa, é quando esse ato de concentração, né, vai prejudicar a concorrência, tá? Vai sim. gerar alguma forma de impedir o bom funcionamento do mercado. Aí ele atua, ok? Uhum. Tá. 7, então. É isso? Esse eu vou deixar online, porque isso vai cair na prova. Eu vou avisando, tá? Tá bom. Próximo. Tá, professor, mas então essa tá errada, porque ali diz não tem poder. Não sei, porque eu não vou te dar a resposta. Mas Te tu dou depois disse da que prova. mas tu acabou de dizer que ele tem poder de impor algumas Tu não restrições. entendeu o que eu falei. Ah, O CAD, ele vai impor restrições. Eu já dei a dica, mas eu não devia dar. Não é que ele não pode impor restrições, mas ele só vai impor restrições se ficar explícito, né, que aquele ato de concentração prejudica a concorrência. Tá. Lê com calma que tu vai entender. tá bom. Tá bom. Bom, 7. Mas De o que acordo. tem? Mas assim, só para onde é que está esse material, professor? Tem a cartilha do CAD, tá lá no Moodle, não tá? Tá. É só vocês olharem, tá? Tô dizendo isso porque vai cair uma questão do CAD, tá? Eu já tô Tá. dando um sinal para vocês. Próximo. Próximo. 7. De acordo com a teoria das finanças, existem algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado que impedem que ocorra uma situação de Isso aqui ótimo de parede. esse é a Esse aqui é a mesma da D. outra. É a D. Já. Tá. Próximo. 8. Entre as diversas razões que determinam a existência de uma estrutura de monopólio, podemos afirmar que o monopólio existe quando? Eu botei a alternativa A e B estão corretas. A A tá certa, né? Barreiras à entrada devido ao Sim. acesso exclusivo, tudo bem. Conluios e cartéis são criados para controlar o mercado. Uhum. Isso aí. E obter controle sobre o preço. Uhum. Só que o B é monopólio ou oligopólio? O B, conluios e cartéis são criados para controlar o... Não, B... Ah, é. Então, nesse caso, não é. Esses Então a A está cartéis... certa. Ah, tá certo. A B é oligopólio. A C, É. patentes e leis de autoria são dois exemplos importantes de como o governo cria monopólio para servir o interesse público. Não, esse está errado. Mais ou menos. O que eu diga? É discutível isso. Até a metade, né? Mais ou menos. Assim, não tá errado. Eu concordo contigo. Eu botaria também errado. Mas é que as pessoas elas pensam de forma imediata. Na verdade, no momento que o governo garante um direito à autoria de um ator, de um artista importante como Caetano Veloso, Chico Buarque, sei lá, Roberto Carlos e por aí vai, na verdade, tu está estimulando que surjam novos cantores, né? Que surjam novos artistas com novas músicas, né? Porque tu imagina fazer uma música e o cara te pegar o teu direito da música. Ah, sim.
Isso é verdade. Eu não pensei dessa forma. Eu entendeu? pensei, eu pensei na forma de Na verdade, empresas, assim. a gente não. Olha o que tem de lixo de música aí. Imagina se não tivesse direitos autorais. Não, Ia sim. fazer uma música lá, o cantorzinho lá desculpe aí, não vou falar porque tá gravando, mas cada cantor aí que eu vejo, que não tem voz nenhuma, né? Pegaria para cantar, entendeu? Uhum. Então aí, novamente, tu tem aí Então, uma situação de interesse público. Mas tudo bem, se botar errado, eu também. É confusa a frase, né, Carla? Concorda comigo, né? tá confusa a frase, professor. Não tá bem, não entendi muito bem, assim. Mas Tá, para mim, me pareceu errado. tá. A Então, D? a D, uma firma pode ofertar um bem ou serviço no mercado a um menor custo do que outras firmas nesse mesmo mercado, escala de produção, justificando a existência de um oligopólio, não, de Não, de um um monopólio. monopólio. Então a É, única alternativa correta é a alternativa A, ah, entendeu? uhum, Tá sim, claro? tá claro. Tá, próximo. Sobre monopólios, oligopólios, concorrência monopolística, avalia as proposições a seguir. Ô, Carla, só deixa eu voltar ali na resposta da 8, então. Não tem essa alternativa, somente a A está correta. Tem, É, tô ali, tem. Tô aqui, a- ó. A alternativa A, B e B, C, C, D, E, F, G, H. tá, A, mas, né? Qual é mas a outra aqui? porque embaixo diz Qual é que, A e B, C e D, ou é que todas. A, professor, B, oi. é que assim, ó, ela tá com razão, porque embaixo, ali, A, B, C, D e Mas E. tu tem várias Tá. alternativas. Tu tem A, B, C, D, Tá, E, tá. F, G, Não, H. tá certo, é só A. É É só isso A aí. que tá certo. É, é Nenhuma isso outra aí. tem. Nenhuma outra alternativa encaixa. Verdade. Tá bom. Mas tudo bem, eu entendo. Novamente é uma formulação um pouco diferente, né? É, não, mas Também. tudo bem. Agora vamos para a formulação tradicional aqui. Número 1. No monopólio, os lucros são extraordinários, devido à presença da barreira de entrada e outros concorrentes. Essa De outro. barreira De outro. de outros concorrentes. Essa barreira à entrada pode tomar a forma de controle de recursos naturais e insumos, economias de escala, superioridade tecnológica ou restrições legais impostas pelo governo, inclusive patentes e copyrights. E aí, Ah, eu coloquei como certas, certíssimo. Não tem nada errado. tá? Próximo. Uma das possibilidades, B, quer dizer, B não, dois. Uma das possibilidades é que as duas companhias entrem em uma colusão. Elas entram em colusão quando cooperam para aumentar o lucro uma da outra. A forma mais forte de colusão é o cartel, um acordo entre vários produtores que aumenta seus lucros, determinando quanto cada firma tem licença para produzir. Eu botei Verdadeiro ou certo. falso? Eu Certo, botei né? certo. Exemplo disso, a OPEP, né? Uhum. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Terceira, A competição monopolista é uma estrutura de mercado em que há um grande número de produtores competindo em uma indústria. Cada produtor vende produtos diferenciados e há uma livre entrada e saída de indústria no longo prazo. Eu botei e aí, errado. verdadeiro. Não, olha aqui. O que é concorrência monopolística? Se lembra que eu dei exemplo lá do salão de beleza, do Gubilt, Lembro. do restaurante, né? Dá um birripasta, sei lá, um coco bambu, tá? Restaurantes refinados. Sim, O que sim, eles lembro. fazem? Tu tem uma grande quantidade de restaurantes em Porto Alegre. Tu tem uma grande quantidade de salão de belezas em Porto Alegre, né? Só que, né? Cada produtor, cada ofertante de um serviço busca o quê? Vender o seu produto de forma, ou o seu serviço de forma diferenciada.
não há barreiras à entrada. A livre entrada e saída de novos restaurantes, a livre entrada e saída de novos salões de beleza, concorda? Não é tão difícil abrir um salão de Não beleza. entendi, agora que eu me lembrei, professor. Lembrei. Então, a concorrência monopolística é isso, tá? Mas qual é a diferença dela para o monopólio? É que essa busca do monopólio por diferenciação, ela é desejada por todos que trabalham no mercado concorrencial. Mas a longo prazo, o que vai acontecer? A longo prazo, no momento que tu consegue uma diferenciação, as outras empresas vão olhar e dizer, esse cara está com uma diferenciação, vamos buscar igualar, né? Vamos buscar diminuir essa diferenciação, vamos buscar igualar e ofertar um serviço muito semelhante. Eu dei exemplo até das balinhas do Uber, te lembram? Lembro. Aí os táxis começaram também a ofertar balinha no táxi. Eu não é dizendo simples, né? Mas tem coisas muito mais complexas, né? Então tu cria um produto similar, um produto que tenha características similares, seja, por exemplo, no vestuário, em um restaurante, por exemplo, o restaurante oferta serviços de... Me lembro que alguns restaurantes lá na década de 90 começaram a ofertar serviços de brinquedoteca para as crianças ficarem brincando enquanto o cara estava lá na churrascaria comendo com a mulher. Outros serviços de valete, né? O valete é o valet, né? Que seria, né? Em inglês, né? Você sabe o que é o valete? Oi. Não sei. O valete é um manobrista, né? Que mais? Tem Não é várias coisas. chauffeur, alguma coisa assim? Não, Não é chauffeur chauffeur. é valet, que eles chamam, né? Em inglês. Tô confundindo, então. Tá, mas tudo bem, isso aí é só cultura inútil. Então, tu cria uma diferenciação, mas com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Outras empresas vão repetir, vão copiar os teus serviços diferenciados. Volta a ser uma concorrência. Entenderam ou não? Sim. Então, qual é a resposta? Todas as alternativas são corretas. Todas as alternativas estão corretas. Próximo. Pergunta 10. Sobre estruturas de mercados imperfeitas, responda. Número 1. Leis antitrust são um conjunto de estatutos designados a diminuir, controlar o poder do mercado de empresas monopolistas e oligopolistas. As leis oligopolistas. As leis oligopolistas. As leis antitrust proporcionam ao governo várias formas de promover a competição. Elas permitem ao governo impedir fusões e dividir empresas em várias menores. O objetivo dessas leis é diminuir as barreiras à entrada de novas empresas no mercado. Eu coloquei verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeiro. Na verdade, isso é muito interessante. Até tem um documentário no History Channel sobre as megas empresas americanas, né? Eu já falei isso para vocês, muito da riqueza dos Estados Unidos é explicado pelo crescimento absurdo que os Estados Unidos teve depois da Guerra da Secessão, né? A segunda metade do século XIX o crescimento dos Estados Unidos foi uma coisa muito impressionante. Enquanto o Brasil ainda patinava com a escravidão, né, só foi em 1888, né, a abolição, os americanos cresceram absurdamente no período, né, e começaram a formar grandes conglomerados na área de petróleo, na área de ferrovias, na área financeira, né, entre outras áreas. E aí, lá no final do século XIX, início do século XX, por exemplo, a Ford era uma potência, era quase um monopólio, né, na indústria automobilística, a Boeing, e por aí vai, tem vários exemplos aí. Né? No final do século XIX, início do século XX, o que acontece? Começa o governo, a sociedade, os políticos a pressionar o governo para
diminuir essa concentração, diminuir esse poder, né? Um exemplo célebre é do Rockefeller, né? Inclusive em Nova York tem um prédio dele lá, né? Que tinha um poder, né? Controlava a questão do petróleo, né? Que tinha o Vanderbilt, também era outro grande, acho, na área de ferrovias, na área financeira, e por aí vai, né? Henry Ford na produção de automóveis, e outros mega empresários que tinham o quê? Tinham um poder, né, devido à concentração do mercado. Então, vários governos, as primeiras leis antitrust no mundo, por incrível que pareça, foram criadas nos Estados Unidos, né, um país que é dito liberal. Ok? Exatamente no século XIX, né, professor? Essa É, a primeira lei foi justamente no século XIX, não foi? Lá nos foi no Estados século Unidos. XIX. Acho que foi É. final do século XIX. Foi no final do século XIX, 1890, se eu não me engano. Isso, exatamente. Próximo. 2. Em estruturas de mercados imperfeitos é possível a prática de discriminação de preço. Esta é a prática de vender o mesmo bem a diferentes preços para diferentes compradores, apesar dos custos de produção para os dois serem os mesmos. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeiro. Não sei Verdadeiro, se... né? É o famoso ditado popular, né? Vender de acordo com a cara do cliente, né? Não é isso? Verdade. 3. Mas não pode, né? Não pode, né? Tu não pode Não, discriminar. isso é um absurdo, professor, mas acontece. Acontece. Né? Então, aquele tempo quando tu vai comprar alguma coisa, tem que sempre não bode muito bem arrumadinho, né? Senão Não, tu paga não o preço, pode. né? É pago o preço. Isso está Próximo. no inconsciente do brasileiro, né? Esse cara tem dinheiro, vou castigar ele. Aham. Não, É por isso isso aí. que, por exemplo, né, vou dar um exemplo, né? É por isso que a lei determina, muitas vezes, a obrigação dos estabelecimentos fixarem o preço, né, do produto. Né? É, que Vou isso é dar um certo, exemplo, né? cara. Aquelas caixas, do freezer de picolé não tem um preço? Tem o preço. Próximo. 3. A discriminação de preço não é possível quando um bem é vendido no mercado competitivo, pois existem muitas firmas vendendo ao preço de mercado. Para discriminar preço, a firma deve ter algum poder de mercado. Exemplo, discriminação de preço ocorre nos valores de ingressos, cinemas, passagens aéreas e cupons de descontos. E aí, verdadeiro ou falso? Eu botei falso. Não, é verdadeiro, por exemplo, tá? Se tu tem um mercado muito concorrencial, tu não tem como discriminar preços, tá? Mas, por exemplo, querem um exemplo? Cinema. Tu não tem um preço diferenciado por horário? Não é muito mais caro o cinema final de semana do que durante a semana? Sim. Eu me lembro quando eu era estudante universitário, eu não tinha muito dinheiro, né? Aí eu queria ver um filme, o que eu fazia? Geralmente é segunda, terça, na época nem era shopping, era cinema de rua, né? Mas era bem Uhum. mais barato, entendeu? A maior parte Durante a dos semana. estabelecimentos de diversão, assim, pizza, essas coisas, é mais caro no final de semana, né? Passagem aérea, por exemplo, quando eu vou comprar, a gente bota ali no Decolar, né? Tem um sistema flexível. Quais são os dias mais baratos? Geralmente é quinta, terça, né? Se tu voltar domingo, é bem mais caro, entenderam? Uhum. E Aí tu só vai. cinema, geralmente, na estreia também é muito caro. É, exatamente. Tu tá disposto a pagar, tudo bem. Mas tu tá discriminando, tá? Então, a pergunta é: 10 também, todas as alternativas estão Corretas. corretas. Próximo. 11. Sobre as estruturas de mercados imperfeitos, responda às alternativas abaixo. 1. Em um mercado em concorrência monopolística, as empresas competem vendendo produtos diferenciados altamente substituíveis uns pelos outros, mas que não são, entretanto, substitutos perfeitos. Também nesse mercado é relativamente fácil a entrada de novas empresas com marcas próprias e saída de empresas já que atuam no mercado, caso os produtos deixem de ser lucrativos. Eu botei Tá certo. certo.
tá? Próximo. 2, as práticas empresariais consideradas impeditivas da formação de monopólio por governos e administradores públicos pode ser a manutenção ou fixação de preço de revenda, pois ela impede que os varejistas concorram em preço. A determinação de preços predatória, onde as empresas com poder de mercado cobram preços excessivamente baixos, prejudicando a competição entre as demais. E a prática de vendas casadas, pois é considerada como uma prática de discriminação de preço para que ocorra um mecanismo de expansão do poder no mercado. E Eu aí? coloquei certo. Né? Porque, então, as práticas empresariais consideradas impeditivas da formação de monopólios por governos e administradores públicos podem ser impeditivas, que impedem, né, que dificultam a manutenção ou fixação do preço de revenda. Pois ela impede que os varejistas concorram em preço. A determinação de preço predatório, tá certo, né? Exatamente, pois é considerada, isso aí, tá certo. Próximo. 3, um jogo de rodada única favorece uma ação de não cooperação, porque ao não conhecer a estratégia do outro jogador, prefere não confiar em um comportamento cooperativo, agindo também de forma não cooperativa. Eu botei certo. Certo. Tá. Novamente A aqui, tá? Tá. Novamente A. Próximo. 12. Uma estrutura de mercado monopolista apresenta 3 características principais. A. Uma única empresa produtora de bem ou serviço. B. Não há produtos substitutos próximos. C. Existem barreiras à entrada de firmas concorrentes. Aí tem Verdadeiro ou embaixo. falso? Tá tudo certo. Na verdade é texto, não é verdadeiro ou falso, desculpe. Não, é que continua embaixo. Agora É que sim. continua embaixo, professor. Não, é só uma introdução, né? Isso. Agora Isso aqui sim. só está explicando, né? Tá. Devido à alta escala de produção requerida, número 1, né? Exigindo um elevado montante de investimentos. A empresa monopolista já está estabelecida em grandes dimensões e tem condições de operar com custos baixos. Em geral, são setores associados a serviço de utilidade pública, como água, esgoto, energia elétrica, etc. Eu botei certo. Verdadeiro. 2. Proteção de patentes, direito único de produzir o bem. Exemplos, medicamentos, direitos autorais, livros, publicações. Eu botei certo. 3. Controle sobre o fornecimento de matérias-primas-chave de acordo com as empresas concorrentes. Eu botei certo. Certo. Todas as alternas. Eu tenho que Tá mudar dando isso A, aqui. professor. Tá dando A. Vamos mudar isso aqui. Próximo. Tá. 13. O jogo denominado guerra comercial trata de uma situação na qual 2 empresas que atuam no mesmo mercado devem escolher entre estratégias cooperativas e não cooperativas. Analise o jogo e interprete as alternativas abaixo. Tá, e aí? Número... Quem gosta de videogame aqui? Alguém gosta aqui? Não, eu gosto de videogame, professor. Xbox, né? E qual é a outra aqui? É o Xbox e a PlayStation. Uhum. Tá, e são concorrentes, não são? São concorrentes. Tá, se jogarem... Oi? Se jogarem ambos... O professor vai cair na prova esse das Vai cair uma dessas. Já agendei uma dessas para cair na prova. Eu avisando. Tá bom. Posso ler? Depois, no final da aula, eu vou falar o que vai cair. Tá bom. Principalmente. Tá? Número 1. Ameaça de punição ou retaliação de outros jogadores poderá garantir o comportamento cooperativo em alguma situação. E as ameaças foram críveis ao jogador ao não escolher
jogar cooperativamente poderá ser retirado do mercado. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu Oi? botei falso. Ok. A ameaça de punição ou retaliação dos outros jogadores poderá garantir um comportamento cooperativo. Não é verdade isso? Lembra que a gente falou do Tropa de Elite, da máfia, né, das É que aqui, gangues, né, professor, eu não interpretei assim, porque aqui diz assim, ó, ameaça de punição ou retaliação dos outros jogadores. Entende? Dos outros jogadores. Então, Não, assim, mas só se tem eu, dois jogadores, os outros é assim, não, deixa eu não, explicar, tá? deixa eu te tentar explicar. Como é que eu interpretei isso? Eu interpretei assim, ó, que eles estavam jogando. Eu não, então, eu, eu imaginei que isso, para ser isso verdadeiro, ele deveria ter uma ameaça externa, entende? De algum lado. É isso que eu imaginei, né? Tá, Porque entendi. do próprio jogador, do outro jogador, não, porque ele está jogando, é que nem pôquer, entendeu? Isso é que nem Entendi a tua pôquer. colocação. Tá, deixa eu explicar uma coisa assim, tá? O que acontece nesse jogo específico, tá? Esse jogo é o seguinte, nós temos é um modelo de dois jogadores, tá? Isso Sim, não necessariamente significa que todo cartel é dois jogadores. É muito mais fácil tu representar através de uma tabela, de um gráficozinho, dois jogadores. Eu poderia representar 3, 4, 5 jogadores e formar um cartel? Poderia, tá? Tem muito cartel que, na verdade, não é uma ou duas empresas, é 4, 5, 6 empresas. Só que aí eu não poderia representar na forma de uma tabela. Provavelmente eu teria que usar uma linguagem matemática, teria que usar equações matemáticas, né? É a chamada matemática dinâmica, né? Onde tu estabelece como uma variável afeta o comportamento da outra. Seria muito mais complicado, né, a apresentação e a explicação. Então, normalmente, quando aparece um jogo na teoria dos jogos, aparece de forma simplificada. Aparece apenas duas empresas, nesse caso, atuando como se só elas tivessem atuando no mercado. A tua colocação, Carla, eu entendi. A tua interpretação é a seguinte: não, eu estou pensando numa outra empresa que vai entrar no mercado, não é isso? não, como é um jogo, não, não foi isso que eu pensei que é uma estrutura fechada, então, logo, não tem uma, como é que ele vai, o outro jogador, ele vai ser jogador e também ele vai ameaçar, entende? Tá entendendo o que eu estou Não, tentando vamos dizer? supor que fosse, em vez de duas empresas, fosse dois traficantes, tá? E um quisesse, tá, baixar o preço, vender um preço mais baixo. Aí o outro traficante diz o seguinte: olha, cara, tu tá vendendo a um preço mais baixo, tá me arrebentando, né? Tá todo mundo indo lá comprar no teu ponto lá, ok? Assim não vai dar, não vou aceitar essa regra. Para mim tá sendo prejudicial. Se tu continuar fazendo isso, não preciso dizer o que vai acontecer. Concorda ou não? Mas Tá. o Isso é uma texto, ameaça crível ou não? sim, é uma Tá. ameaça crível, E aí, tu não vai mudar o teu comportamento? Tu não vai agir de forma cooperativa? sim, com certeza. Entendeu? Aqui, ó, nesse jogo aqui, qual é o resultado desse jogo? É o quadrante 1, 2, 3 ou 4. Se o É, Xbox coloca preço alto nos jogos, o que é a melhor alternativa para o PlayStation? pro Lembrando que o Xbox é o Place, vermelho. O Xbox é o vermelho, o PlayStation uhum, é o preto, resultado preto. uhum. Se o Xbox joga preço alto, qual é a melhor estratégia para o PlayStation? Pro É jogar preço PlayStation. alto ou não subir os preços? Olha a linha aqui, ó. O Xbox joga preço alto, verde. Qual Uhum. é a melhor alternativa?
Se o PlayStation jogar preço alto, o lucro dele vai ser 800. Se o Uhum. PlayStation não cooperar com o Xbox e jogar e manter os preços, qual é o lucro dele? Vai ser 900. Então, o que ele vai jogar? Ele vai jogar, ele vai Não jogar, alterar os preços. não alterar os preços. Se o Xbox não altera os preços, mantém os preços, o PlayStation tem duas alternativas. Ele pode jogar preço alto e ganhar quanto? Vai ganhar 200, é isso? Não. Se o Xbox não alterar os preços, o PlayStation tem duas alternativas. Ele pode jogar preço alto e ganhar quanto? 800, Não. não? Tá aqui, ó. Tô passando o mouse. Eu não tô enxergando, tô olhando do outro lado, desculpa. 300. Tá, Tá? 300, Ou tá. ele pode manter os preços baixos e ganhar 600. 600. Então aqui nós temos duas. Então o que ele vai jogar? Não alterar, tá? Então nós já temos dois resultados aqui que a gente viu aqui. Esse resultado, a gente viu, chegamos a esse resultado, botar em amarelo, e esse resultado. Agora vamos ver o contrário. Se o PlayStation lançar um novo jogo e aumentar o preço, qual é a melhor estratégia do Xbox? Do Xbox é não alterar os preços. Não alterar os preços. Ou seja, não cooperar. Concordam ou Não não? cooperar, que ele vai ganhar 900. Vai ganhar... Tá. Senão ele ia ganhar 800. 100. Agora, Uhum. se o PlayStation não altera os preços, o Xbox pode aumentar os preços ou não alterar. Qual é a melhor estratégia para o... Aumentar o preço. O Xbox tem que aumentar o preço. Não, se ele aumentar o preço, ele vai ganhar 200. Se ele não alterar, ele vai ganhar 600. 600. Eu estou olhando agora na é. coluna. Então, Uhum. qual é o único quadrante que tem dois amarelinhos? É o quarto quadrante. E eu pergunto, ambos vão ganhar quanto cada um de lucro? 600. E Ambos esse vão aí é ganhar 600. o ótimo de Pareto? É o first best? É o melhor possível? O melhor possível. Não, esse aqui é o cooperativo, não é? É o não cooperativo. O melhor possível é esse aqui, ó. É o 800, não é? É o verde. Só É, que 800. o jogo faz com que eles atuem de forma cooperativa ou não cooperativa? O resultado deu cooperativo ou não cooperativo? Não O resultado cooperativo. deu não cooperativo. Não É isso que eu cooperativo. estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Né? Quando tu tem um jogo e que tu não tem ameaças críveis, tu não tem formas de retalhar, e principalmente quando o jogo é de uma única rodada, o resultado vai ser sempre não cooperativo. Quando é que ele muda esse resultado? Primeiro, é o caso dos traficantes, onde um vai dizer, ó, mantém o preço alto da droga, do crack, da maconha, entendeu? O outro vai dizer, ah, não quero manter, eu quero vender mais. Ah, tu vai fazer isso? Então tu vai ver o que vai acontecer contigo. Então essa é uma ameaça crível, entendeu? Então, nesse caso, quando tu tem ameaças críveis, o resultado seria o verde. Entenderam ou não? Uhum. A Não, entendi punição isso. tá. Ou Só que quando o assim, ó, jogo é olha, repetitivo. agora eu vou bater de novo nessa tecla aqui, porque eu não entendi essa número 1 aqui. Porque olha só, mesmo seguindo essa tua linha de raciocínio, ele diz logo depois assim, ó, ao não escolher jogar cooperativamente, poderá ser retirado do mercado. Ah, tá. Me... Se ele não agir de forma cooperativa, se ele não ficar no quarto quadrante lá, ele pode sair do mercado. Ah, agora entendi. Tá, Entendeu? entendi. Agora é que tu pode pensar, agora tu pensa no que pode acontecer, tá? O que acontece muitas vezes quando tu tem 4 ou 5 competidores, tá? E tu forma um cartel, por exemplo, do posto de gasolina. Eles se reúnem à noite, os 4 ou 5, Uhum. tá? Uhum. Aí todos definem, ó, amanhã, quando abrir o posto, o preço do litro da gasolina é R$6.
Quero Uhum. nem saber. Todo mundo R$ 6. Aí todo mundo vai para casa. Aí um deles diz para a mulher: não vou. Quero vender. Estou com o meu estoque cheio. Eu vou botar R$ 4. Aí todo Uhum. mundo abre a R$ 6. E ele, R$ 4. Claro que os outros vão ligar para um vai ligar para olha, o cara sacaneou a gente. Ninguém vai matar o cara porque são empresários, não são ladrões, ok? Mas, possivelmente, né, os empresários até podem se reunir e dizer, olha, vamos tirar esse cara do mercado, esse cara está nos atrapalhando, vamos fazer dumping, né? Esse cara nem é tão grande, nós temos mais recursos, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o preço abaixo do preço de custo e para tirar ele do mercado, porque ele não sabe trabalhar em equipe, não sabe trabalhar como um cartel. Até isso poderia ser feito como forma de retirar esse indivíduo do mercado e fazer com que o cartel funcione. Entendeu ou não? Entendi. Tá. Então tá. Segundo, 2. O resultado do jogo é cooperativo. Ambos os jogadores preferiram adotar uma estratégia de aumentar os preços, o que irá garantir o máximo de resultados para ambos. Tá certo. verdadeiro ou falso? Não, falso. O que a gente viu aqui? O resultado é cooperativo ou não cooperativo? Não, é não cooperativo. É não Falso. cooperativo. É. Se fosse cooperativo, cada um ia ganhar 800. Uhum. Estão ganhando 600 cada um. Então, o segundo está errado. Terceiro, 3. Quando há um número indefinido de rodadas, a probabilidade de que ocorra cooperação é maior, pois a estratégia de trair uma rodada pode conduzir a uma mudança de estratégia, não cooperar do outro jogador nas rodadas subsequentes. Essa situação pode conduzir a uma estratégia dos jogadores que levam à cooperação mútua, que pelo menos até a penúltima rodada. Tá certo. verdadeiro, certo, né? Exatamente isso, né? Tu não cooperou, então tá, a próxima eu vou sacanear contigo. E assim vai. Até um ponto que os caras, pô, mas nós dois estamos perdendo. Tu me sacaneia nessa rodada, na rodada seguinte eu te sacaneio, e assim vai indo. E É ambos estamos legítimo perdendo. matar pelo cansaço, né? E aí chega uma hora que os caras vão acordar e dizer, não, peraí, nós queremos ambos permanecer no mercado. É por isso que os cartéis, muitas vezes, funcionam, mesmo que não tenha ameaças. Por isso que o cartel do posto de gasolina funciona. Ninguém vai matar ninguém no posto de gasolina, entendeu? Mas como todo dia eles acordam e tem que botar o preço, se um sacaneia um dia, o outro vai sacanear o outro no outro dia. E o terceiro vai sacanear no terceiro dia, assim vai indo. Vai chegar uma hora que eles vão se reunir lá no clube deles, vão estar bebendo lá o uísque deles. Pô, mas assim não vai dar. Amanhã quem é que vai sacanear? Depois de amanhã e assim por diante. E todos nós estamos perdendo todo dia. Enquanto tiver rodadas indefinidas, infinitas, haverá um consenso de que o conluio, a colusão, o cartel é interessante. Concordam ou não? Concordo. Tá. 14. Com uma Então, relação, qual é a resposta aqui? a resposta aí é a alternativa 1 e 3. 1 e 3. Isso, de cima para baixo são 1, 2, 3, 4. É a quarta. Tá. Tá, vamos lá. Pergunta 14. Com relação a problemas de assimetria da informação, classifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. O problema o problema de ações ocultas surge quando alguém, chamado de agente, realiza alguma tarefa em nome de pessoa chamada principal. Se o principal não puder monitorar perfeitamente o comportamento do agente, esse tende a empregar menos esforços do que o principal consideraria desejável. Eu botei Verdadeiro ou verdadeiro. falso? Eu Tá, aqui botei ó, uma verdadeiro. dica, anotem aí, avisem os colegas que não estão, o Rodrigo, botem no grupo, tá? Vai cair uma questão sobre agente principal. Já fiz a prova. Então deem uma olhada
em agente principal. Podem colocar no grupo até, tá? Tá. Assim como vai cair uma questão sobre CAD, que provavelmente é muito parecida com aquela lá, tá? Uhum. Eu tô dando uma dica para você. Próximo. Eu botei verdadeiro, é isso? Verdadeiro, verdadeiro. Tá. Próximo. Embora a informação assimétrica seja, algumas vezes, motivada para políticas, ela também motiva comportamentos individuais, que, de outra forma, poderiam ser difíceis de explicar. Os mercados respondem ao problema da informação assimétrica de diversas maneiras. Uma delas é o problema agente principal, que se refere às ações praticadas por uma parte informada com o propósito exclusivo de revelar com credibilidade suas informações para consumidores e parceiros e colaboradores. Eu botei verdadeiro. Não, vamos lá. O que é o agente principal, tá? O agente principal é uma relação de empresas, sei lá, de pessoas, né? De relações de trabalho, de relações de negócios, onde tu tem uma parte que executa, que é o agente, e a outra parte que depende do resultado daquele que executa, tá? Então, o que faz o principal? O que faz aquele que depende do resultado daquele que executa? Ou ele espera o resultado, né? E não observa o que o agente faz, não observa o comportamento do agente, não observa se ele está se esforçando ou não, não observa se ele está indo ao encontro do interesse do principal, né? Ou monitora, né? Busca monitorar. Nem sempre é possível. Por exemplo, no setor público o setor público é muito difícil, né? Geralmente quando o cara passa no concurso público, tudo bem, tu tem um chefe lá no setor, mas o chefe não é exatamente o principal, né? Quem é o teu principal? Seria o servidor, seria a sociedade, né? Seria o indivíduo que está pagando o teu salário. Mas esse está na rua, caminhando, trabalhando, se envolvendo, ele não sabe exatamente o grau de comprometimento que tu está tendo no emprego, né? Para ofertar um bom serviço público. É difícil o monitoramento, é difícil a supervisão, né? E mesmo que fosse possível, esse monitoramento, essa supervisão seria muito cara. O que o contribuinte observa? Observa o resultado. E o que é o resultado? O resultado é a qualidade e a quantidade de serviço público prestado na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Não é isso? Nós não Sim. temos um problema de agente principal aqui, né? O agente é o servidor público, e o principal, ao fim e ao cabo, é a sociedade, que quer ver resultado, que paga impostos, né? Só que é muito difícil monitorar. A sociedade só vê o resultado. Muitas vezes esse resultado, se é ruim, é devido a digamos assim, a ineficiência, a displicência, a negligência do servidor. Mas também pode ser porque o Estado, o servidor até ele é interessado, ele é produtivo, mas a estrutura não permite que o resultado seja positivo, né? Por exemplo, os processos no Estado são ruins, a estrutura é muito ruim, né? Então, por mais produtivo que seja, por mais interessado, por mais comprometido que seja o servidor, né? O resultado que ele apresenta é um resultado ruim. Mas não foi pela falta de esforço, mas sim pela natureza, pela estrutura que ele recebeu. Em outras situações ele pode até ser displicente, né? Mas, sei lá, tem condições favoráveis, uma estrutura favorável, né? Uma pouca demanda por serviço público, né? Uma pouca
uma sociedade mais disciplinada, mais culta, sei lá, uma diminuição dos níveis de violência, sei lá, algum contexto favorável que, mesmo ele não se esforçando, né, os resultados são positivos. Novamente, a sociedade, que é o principal, não monitora o comportamento do agente, só verifica o resultado. Então vamos lá, lê de novo, vamos ver agora, depois de tudo isso que eu falei, vamos ver se está certo ou errado, cara. Embora a informação assimétrica seja algumas vezes motivada para políticas, ela também motiva comportamentos individuais que, de outra forma, poderiam ser difíceis de explicar. Os Até aí tudo bem. mercados, tá, até aqui tudo certo, tá? Os mercados respondem ao problema da informação assimétrica de diversas maneiras, também está certo. Uma delas é o problema agente principal, que se refere às práticas por uma parte informada, com o propósito exclusivo de revelar com credibilidade as informações para os consumidores, parceiros e colaboradores. Na verdade, a parte informada, ela oculta, né? Aí Normalmente. que está o erro, aí que está o pega-ratão, entendeu? Ah, entendi. A parte Aí que tá, informada, ela novamente, é uma oculta. questão complexa, uma frase densa, mas tem um errinho aí na É formulação da frase. na formulação, né? Então Exatamente. tá. Próximo. Na relação agente principal, a existência de franquias em que a parte dos custos é assumida pelo segurado se explica pela possibilidade de informação oculta pelo principal. Quem é que oculta a informação? É o principal ou a gente? É o principal, Não, o principal sou não? eu. O principal é o servidor público. Ah, tá, então é o Não, agente. desculpe, o principal é a sociedade. O agente é o Tá. servidor público. Uhum. Então, quem é que oculta? É o É o agente. agente? Falso. Próximo. Uma empresa pode optar por pagar seus empregados mais adiante em suas vidas. Assim, os aumentos de salário que os dos trabalhadores recebem à medida que envelhecem pode refletir não só nos benefícios da experiência, mas também numa proposta de problema de moral de Hazard. Eu botei Moral hazard, certo. risco moral. Tá certo. O que acontece, pessoal? Por que existe plano de carreira? Né? O que é o plano de carreira? Por que a ideia qual é? Né? Até foi discutido recentemente aí no Supremo a, a possibilidade de estabilidade da CLT. Não sei se vocês viram isso. Não faz muito tempo, acho que faz um mês, 2 meses. Lembram disso ou não? Como é que é, professora, que eu A saí sem querer? estabilidade do CLT. Sim, Foi discutido no Supremo e foi sim, rejeitado. Né? sim, CLT não é estável. Tá? não, Mas, mesmo não sendo estável, a empresa tem custos, concordam? De demissão. sim, E esses custos são tanto mais elevados quanto maior é o tempo de serviço do servidor, do exato, funcionário. Concordam? O mesmo concordo. vale para o setor público. Então, o que faz a empresa, muitas vezes, através de um plano de carreira interno, ou mesmo na área pública, de um plano de carreira, ela estimula para que a pessoa continue sendo sempre produtiva. Né? Para quê? Para que ela se sinta interessada em trabalhar e receber esse prêmio, né? Em função do seu tempo de serviço, do seu resultado. Então, o plano de carreira é uma forma de tu evitar o risco moral, o comportamento de risco moral, chamado o comportamento oportunístico. Já estou com muito tempo aqui na empresa, se a empresa me demitir, vai ter que pagar um FGTS, vai ter que pagar uma série de benefícios que eu tenho direito, então não vale a pena para a empresa me demitir. Tá? Então vou relaxar, vou trabalhar menos. Não vou trabalhar menos porque ao trabalhar menos eu não recebo bônus, bonificações. Isso é muito comum em empresas americanas, né?
os chamados benefícios indiretos. Tá bem? Os salários mais altos que a média do mercado de trabalho estimularia o trabalhador agente a ter um comportamento mais próximo dos interesses do empregador, o principal. Verdadeiro. Aqui, tá. Próximo. Caso as empresas de seguros de saúde definissem seus prêmios pelo risco médio do mercado, isso resultaria em um mercado mais ineficiente. Falso. Mais ou menos. Vamos lá. Quando eu falo risco médio, é o seguinte, tá? Mas eles não fazem pelo risco médio do mercado? Por Não. faixa etária. Por faixa etária. Sim, mas aqui está oculto, né? Aí que Não tá. está escrito, né? Não está escrito aqui, né? Não. Tá, exatamente. Tá, concordo. Teria que estar escrito por faixa etária, é isso, né? Discriminados por faixa etária. Eles fazem os Sim. preços médios, mas por faixa etária. Tá, mas Entenderam? acontece em nenhum momento, isso está explícito Tá aqui. escrito aqui. Tá bem, entendi a tua colocação. Tá bem. Não dá para inventar o que não tá. Tá bem. Sim, foi o que eu imaginei, né? Perfeito, perfeito. Concordo contigo. Próximo. Os usuários de seguro-saúde sabem mais do que seus problemas de saúde que os seguradores. Como as pessoas com maiores problemas de saúde ocultos têm maior probabilidade de contratar o seguro-saúde do que as demais pessoas, o preço do seguro reflete os custos de uma pessoa mais doente do que a média. Com isso, as pessoas de saúde média podem ser desencorajadas a contratar um seguro-saúde por causa do alto preço. Isso, via de regra, gera ineficiências no mercado e medidas para reduzir a simetria de informação. Eu botei verdadeiro. Verdadeiro, perfeito, certíssimo. Aliás, hoje eu estava escutando o Jornal da Band e me lembrei de você, né? O que acontece agora, né? Essas empresas aí que fazem essa lipoaspiração, que fazem cirurgia plástica, então, né, oferecem até personal trainer afirmando que o seguro cobre, né? Quando na verdade o seguro não, saúde jamais vai cobrir isso, né? Porque se cobrisse esse tipo de procedimento, né, quebraria o plano ficaria completamente inviável, né? Mas é uma fraude, na verdade, né? Eu acho que eles usam lá a fatura tal para ilegalmente descontar lá do plano de saúde. Eu acho que provavelmente eles colocam outro tipo de serviço, outro tipo de procedimento que tem cobertura do plano de saúde para garantir o reembolso, entenderam? Sim. Entenderam ou não? Sim? Entendi, professor. Isso é fraude, isso é fraude. Tá, próximo. Só para complementar, professor, o meu marido comprou um desses seguros de como é que é, Unodonto, uma coisa assim, né? Eu olhei para ele e disse assim, com essa prestação, tu acha que tu vai ter bons serviços, né? Eu disse para ele, né? Aí ele disse, não, mas é ótimo, de Roberto, isso é uma enganação. Eu não sei onde é, depois tu me Só dá o limpeza contato. de dentes. É só limpeza de dentes, não tem como funcionar. Não, olha, mas a gente aprende bastante, né, professor? Tá no nosso dia a dia essas claro. coisas, né? Então tá, de que forma a existência de informação assimétrica pode fornecer o fundamento lógico para a regulação governamental? Pulou uma, eu acho. Hã? Eu pulei uma? Pulou uma última. Empresas tradicionais. A Ué? última ali da. Empresas tradicionais investem pesado na sua imagem para construir uma reputação como forma de reduzir a simetria de informações. Não imprimiu. Verdadeiro. Tá, tudo bem. É que eu Tá tô com verdadeiro ele. aqui. Tá, vou botar verdadeiro. Não, já respondi aqui verdadeiro para a turma. Ah, tá. Não, é que eu acho que não imprimiu. Eu comprei umas folhas erradas, professor. Eu era para Vamos lá, comprar toca a quadro, ficha. comprei carta e ficou mais curto o negócio. Tá.
Pergunta 15. Responda as questões abaixo. A. De que forma a existência de informação assimétrica pode fornecer o fundamento lógico para a regulamentação governamental dos mercados? Aqui vai a questão das agências, né? Justamente Das quando tu agências tem... reguladoras, né? As agências reguladoras, elas se justificam quando tem falhas de mercado. Uma dessas falhas de mercado é a assimetria, né? Tu tem monopólios naturais, tu tem barreiras à entrada, tu tem externalidades, tu tem bens de características públicas, tem uma infinidade de situações que justificam a presença do regulador, né? Do regulador. Por quê? Porque é identificado existe que aquele essa mercado assimetria, né? é uma delas. Né? A assimetria é uma delas. Né? Externalidade não é assimetria, mas é falha de mercado. Bens públicos não é assimetria, mas é um bem que tem características na qual o mercado não funciona bem. Que mais? Monopólio não é assimetria, mas é uma situação onde tu tem poder abusivo, e novamente tu tem uma falha de mercado. Então, toda vez que tu tem falha de mercado e tu identifica que essa falha ela prejudica uma relação saudável, equilibrada entre ofertante e demandante, justifica-se o que? Regulação. Tá? No momento que tu regula, tu estabelece limites para a atuação da empresa naquele mercado, tá? E reduzindo a possibilidade de poder abusivo. E, como eu falei, essas falhas podem ser por diversas formas, entre elas a informação assimétrica. Tá, B. Quanto maiores Posso continuar? Pode. Quanto maiores forem as garantias executáveis, menos o empregador, né? Emprestador terá que se preocupar com o problema de seleção adversa e a moral de hazard. Você concorda com essa informação? Por quê? Sim, concordo. Tá. Você lembra que a gente falou? Isso aí é setor financeiro, tá? No setor financeiro, tu tem dois tipos de estabelecimento. Tem aquele estabelecimento, um banco tradicional, tal, onde ele te exige um monte de garantia para tu tomar um empréstimo. Tu não pode estar tu não pode ser devedor lá, né? Não pode estar numa lista de devedor. Tu tem que mostrar garantia de recebimento, de fluxo, né? De receita. Tu tem, no caso de uma empresa, né, tu tem que mostrar lá um projeto que tu quer investir, verificar a viabilidade econômica financeira do projeto, né, se ele é factível ou não. Tá? Por exemplo, bancos de desenvolvimento deveriam ter isso, né, para aprovar projetos, seja no Brasil ou fora, ok? Bom, tudo isso são garantias que vão diminuir o risco, né, do mercado financeiro, e, consequentemente, os juros serão mais baixos. Eu sempre digo, por que o cartão de crédito tem juro tão alto no Brasil? Uma das razões do cartão de crédito no Brasil ter juro tão alto, primeiro, que é muito fácil tu aumentar o limite. Segundo, né, infelizmente, seja por N motivo, muitas pessoas entram no cartão rotativo, né? Começam a pagar juros no cartão de crédito. Ou seja, tem uma proporção de inadimplentes por diversos motivos, por descontrole dos gastos, por desemprego, por pobreza, muito grande. Quando tu tem muitos maus pagadores, né? Muitos devedores nesse caso, né? Tu tem um juro muito alto, um juro que é absurdamente alto, que é o juro do cartão de crédito. Isso afasta o quê? Afasta os bons pagadores. Então, mercados assim são mercados que trabalham de forma muito ineficiente. Querem outro exemplo? Né? Quando alguém quer tomar um empréstimo e não consegue num banco oficial, Banco do Brasil, Bradesco, bancos sólidos, onde é que ele vai? Ele vai nas chamadas agências financeiras. Né? Tu tem a Crefisa, me ajuda, ainda tem Losango ou não? Tem a Losango ainda. Tinha Portocred, não sei se ainda tem.
Tem também. entendeu? Essas empresas, elas não exigem garantias, né? Mas, em compensação, o que elas fazem? O juro Elas é muito sabem alto. elas sabem que o cliente que vai procurar ela, na maior parte das vezes, já procurou o banco oficial, o banco sólido, e não conseguiu crédito. Então, qual é a estratégia dessa empresa? Ela sabe que ela tem um alto percentual de inadimplência. A maior parte das pessoas que estão lá vão ser inadimplentes ou não vão conseguir pagar a total da dívida. E o que elas fazem? Cobram um juro extremamente alto para que esse tipo de operação seja compensadora. Entenderam? Sim. Próximo. Sim. Essa questão aqui me emocionou, professor, que eu tive uma situação, não, eu tive uma situação na minha vida, quando eu recém tinha entrado na faculdade, eu precisava fazer a Senhora. matrícula na universidade, eu não tinha, minha mãe penhorou, coitadinha, as joinhas que ela tinha, para fazer a matrícula. Bom, quando as joias de penhora pawn shops emprestam dinheiro às pessoas, especialmente as de baixa renda, elas requerem que a tomadora de empréstimo deixe penhorada uma joia. Por exemplo, como faz a Caixa Econômica Federal no Brasil, e o tomador de empréstimos não poderá obtê-las de volta até que o empréstimo seja pago. Explique como essa instituição, a penhora, que existe no Brasil desde o tempo do Império, é capaz de resolver o problema de seleção diversa de moral de Hazard. Confira no site da Caixa Econômica Federal os maiores detalhes. Bom, essa questão ela se resolve pelo moral de Hazard porque existe uma questão emocional. Então, assim, as pessoas têm uma questão emocional com suas joias. Então, elas tomam um empréstimo, mas elas querem pagar o empréstimo para ter aquele valor, aquela joia de volta, que é um valor sentimental. Muitas pessoas vão lá e colocam a sua aliança de casamento, o seu anel de 15 anos, seu, né? Anel de formatura. O anel de formatura, foi o que aconteceu com a gente, então eu me lembro bem disso aqui. Aí eu tive que trabalhar muito para pegar esse dinheiro de volta depois. Então, fui lá e devolvi as joias para minha mãe, né? Claro. Então, me lembrei bem disso aqui. É boa a tua resposta, gostei da tua resposta, né? Só acrescento dizendo o seguinte, o que é a penhora? Tu deixa a tua joia ali e tu tem um período para resgatar essa joia, sei lá, 40 dias, 90 dias, né? E tu paga e para resgatar a joia, tu vai ter que pagar o valor que tu captou do empréstimo mais um juro pequeno, não é isso? Isso. Tá? Então, na verdade, o banco, né, a Caixa Econômica Federal te cria incentivos para que tu seja um bom cliente, para que tu realmente possa, de certa forma, cumprir. Tá? O banco não quer te ficar com as joias, o banco prefere que tu pague o empréstimo, né, e pague o juro ali, o pequeno juro que tu deve, né? Então, Além de ter uma liquidez, né? Porque a joia é uma coisa que não perde valor, né? O ouro, o diamante, essas mas não coisas, tem né? a mesma liquidez do dinheiro, né? Liquidez Não, liquidez não, o eu falei dinheiro. errado, professor. Eu falei errado, professor. Uhum. Estou dizendo que ele não perde valor, porque o ouro, né? O ouro é ouro sempre, né? Ele Mas o mantém. objetivo da Caixa não é ficar com a tua joia, Não, entendeu? O objetivo da Caixa é que tu realmente resolva o teu problema, tanto é que o juro da penhora não é tão alto, não é. entendeu? Eu não sei, até fiquei curiosa, qual é que é o índice de inadimplência deles? Deve ser Teria baixo, que né? ver. Depende da época. Infelizmente, no momento atual do Brasil, talvez seja até mais alto. Né? Uhum. Na verdade, não é inadimplência, como é que se diz? De resgate, De não resgate, né? Não é É, inadimplência, de não é, resgate. não me expressei bem, mas é não resgate, né? De não resgate. Na verdade, tu deixa de resgatar. E no Brasil não tem muito penhora privada, né? Nos Estados Unidos é comum a penhora privada, penhorar. No Brasil esse mercado existe, mas é pequeno. No americano, nos Estados Unidos é muito comum, né? Ter lojas de penhora, né?
privados, né? Aqui no Brasil, as pessoas geralmente preferem penhorar os bens em bancos, principalmente na Caixa Econômica Federal. Tá, vamos lá. 16. Esse aqui a gente já viu ou não? Oi? Esse aqui a gente não viu já? Qual? O 16? 16, acho que não. Esse aqui não. Tem certeza que não? Não tenho certeza. Mas posso dar uma olhada. Lê para nós, lê para nós. Quantas questões são, né? São 22. Meu Deus do céu. 23. Mas nós estamos no Deus. final, professor. A gente Vamos pode ir lá. mais rapidinho, quem sabe? Tá, vamos mais rápido. É que eu gosto de falar, né, sobre os... Eu também gosto. Acho que Somos se dois que gostamos de comentar... falar. Vamos lá. Uma estrutura de mercado monopolista. 16. Uma Acho que estrutura só de tá mercado. nós aí, acho que o resto foi embora. Ixi, Foi embora, acho que né? sim. Foram embora. Não, tudo Vamos bem, lá. não tem problema. Uma estrutura de mercado monopolista apresenta 3 características principais. A. Uma única empresa produtora do bem ou serviço. B. Não há produtos substitutos próximos. C. Existem barreiras à entrada de firmas concorrentes. As barreiras ao acesso de novas empresas nesse mercado podem ocorrer de várias formas. Monopólio A. Monopólio puro ou natural, devendo a alta escala de produção requerida, exigindo um elevado montante de investimentos. A empresa monopolista já está estabelecida em grandes dimensões e tem condições de operar com baixo custo. Torna-se muito difícil alguma empresa conseguir oferecer o produto a um preço equivalente à firma monopolista. Em geral, associado a serviços de utilidade pública como água, esgoto, eletricidade, energia elétrica, etc. B. Proteção de patentes, direito único de produzir bens. Exemplo, medicamentos, direitos autorais. C. Controle sobre o fornecimento de matérias-primas-chaves. D. Tradição no mercado. Todas as alternativas anteriores. Todas as alternativas anteriores, né? Todas as alternativas anteriores, exatamente. Tá. Pergunta 17. Associa as colunas. 1, cartel. 2, trust. 3, monopólio. 4, oligopólio. 5, holding. 1. Domínio do mercado por uma só empresa. Monopólio. O outro. Domínio do mercado por poucas empresas. Oligopólio. Fusão de várias empresas para dominar o mercado. Trust. Organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. Holding. Acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. 1. Então, é a alternativa C. Tá. Próximo. 18. Entre as diversas razões que determinam a existência de uma estrutura de monopólio, podemos afirmar que o monopólio existe quando? Só um pouquinho aqui, não consigo ler. Quando? Você vai ter que ler para mim, porque não imprimiu. Tá na tela. B. Tá na Tá na tela. tela. Deixa eu ver. Não imprimiu. O governo Só ler a tela. oferece o direito exclusivo para produzir algum bem. B. Os custos de produção tornam-se um simples produtor mais eficiente que a maioria dos outros produtores. C. Patentes e leis de direito e autoria, um dos exemplos importantes de como o governo cria monopólio para servir o público. D. A firma pode ofertar um bem ou serviço no mercado a um menor custo do que as outras,
neste mesmo mercado, escala de produção. Eu botei todas as alternativas Todas as aí, alternativas. Não, perfeito, todas as alternativas. tá? Próximo. 19. Sobre monopólios ou oligopólios, avalie as proposições a seguir. 1. Apesar de uma das características do capitalismo ser a livre concorrência, é frequente que a ocorrência de distintas modalidades de práticas monopolistas em pequenas, médias e grandes empresas. Verdade. Eu botei Exatamente. 2. As empresas que se associam para construir monopólios e oligopólios possuem prioritariamente a finalidade de fortalecer o mercado do produto ou serviço que oferece. Resumindo, várias empresas possuem condições para agregar o poder das marcas e consolidar o produto. Eu botei falso. Na verdade, o objetivo não é prioritário, não é fortalecer o mercado, né? O Não, serviço. O objetivo é controlar preço. tá. Próximo. Apesar de os monopólios serem combatidos por diversos países, as empresas encontram-se várias maneiras de praticá-los de maneira legal, encontrando brechas na legislação ou por meio de acordos ocultos e ilícitos. Eu botei verdade. Verdade, tem vários exemplos. Microsoft, do Bill Gates, um exemplo claro de monopólio onde ele quando lá na década de 80, quando ele começou a se tornar monopolista, ele comprava empresas como a Netscape, que eram concorrentes, né, utilizou de vários artifícios de venda casada do seu sistema operacional, ou seja, realmente as empresas muitas vezes buscam estratégias que não são que a lei não compreende, que a lei não atinge, né? Que a lei não consegue alcançar para garantir a permanência do monopólio. Ok? Ok. Algumas Próximo. empresas de países a 20, tá? Algumas empresas de países capitalistas promovem uma associação que as torna um único corpo empresarial, unindo capitais a fim de controlar um determinado mercado, bem como ofertas de produtos e principais preços. Eu fiquei um pouco em dúvida entre, eu botei conglomerados, não sei se seria isso. Acho que não, é holding. É holding, né? Eu fiquei É entre holding. esses dois. Tá. Tu forma uma O que holding. seria o conglomerado? O conglomerado de empresas é um conjunto de. Mas é um conglomerado, não necessariamente tu trabalha numa única atividade. Por exemplo, tu pode ter um conglomerado para tu controlar as diversas etapas de produção. Por exemplo, tu pode ter um conglomerado na área da agricultura, onde Mas tu são tem a empresa independentes agrícola. entre si, né? Mas elas são independentes entre si, não é como uma holding, né? Que tem uma Tu tem uma administração. completamente diferente de uma holding, ou seja, tu tem uma estrutura vertical onde tu atua nas diversas fases de produção, comercialização, manufaturamento, distribuição do produto, entendeu? No caso aqui específico, né, de uma associação, né, de um único corpo empresarial, de uma única pessoa jurídica, é, uh, é o é o holding. Próximo. 21. Só falta pouco, professor. Cansado. O CAD, Cansei. o CAD apura suposto monopólio no mercado de gás em Brasília. Segundo o CAD, há evidência de que os acusados se organizaram com o objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preço e divisão dos mercados. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, instaurou o processo para apurar suposta prática financeira abusiva dos mercados de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo, GLP, conhecido como gás de cozinha,
no Distrito Federal e entorno. Segundo o CAD, há evidência de que os acusados se organizaram com o objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preço e divisão dos mercados e distribuição de revenda do produto. Exame, 26 de janeiro de 2017. De acordo com a notícia, há suspeita de formação de que tipo de monopólio? Cartel. Não. Cartel, desculpe, cartel, tá certinho. É que, na verdade, poderia ser um oligopólio, mas é cartel. Cartel, perfeito. Tá É bem. porque o oligopólio... botei cartel. O oligopólio, o cartel, as empresas se organizam em um cartel para formar um oligopólio. Mas tá bom, é isso aí. Não, todo o texto evidencia um cartel. Tá. Vamos lá. 22. 22. Sobre a concorrência monopolística, respondo a verdadeiro ou falso. A estrutura de mercado em competição monopolística pode ser socialmente ineficiente pelo simples fato de que o número de empresas no mercado pode não ser ideal, ou seja, pode haver entrada excessiva ou entrada insuficiente. Não, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver, é falso. Isso aí, concorrência monopolística é outra coisa. Tu tem livre entrada e saída de empresa. É justamente ao contrário, né? O que acontece é que as empresas, por trabalhar no mercado de concorrência e por não controlarem preço, se sentem inseguras. E o que elas fazem? Buscam se diferenciar ao máximo, né, para garantir algum controle sobre o preço. Próximo. A concorrência monopolística apresenta as seguintes características: muitas empresas, livre entrada e saída, produtos diferenciados, mas não substitutos. Eu botei verdadeiro. Verdadeiro. Na concorrência monopolística, o tamanho do poder de monopólio depende do grau de diferenciação do produto, que pode ser obtido pela pesquisa e desenvolvimento do produto. Verdade? Verdadeiro. Tá. A competição monopolística faz jus ao nome que tem. É um híbrido de monopólio e competição perfeita, como um monopólio. Cada competidor monopolística está sujeito a uma curva de demanda e de inclinação descendente, e como resultado... Isso aí eu não ensinei para vocês, né? E cobra um preço superior, que é o preço acima do preço de mercado. É mais ou menos isso, né? A palavra já diz: concorrência monopolística, atua no mercado concorrencial, mas busca o monopólio. Aqui, essa da curva de demanda de inclinação descendente, teria que fazer toda a modelagem gráfica que eu não... Pois é, eu não tiro isso. Pode tirar. Eu não vou cobrar isso. Última! Eu acho que é uma igual a outra aquela. É igual, professor, é a mesma do CAD ali. Então, pula. Próximo. Então, terminou. Não, tem aqui. Tem mais? Tem. Tá olhando aqui? Parei. Pensei que tinha terminado. Não, nunca termina. Peraí, professor. Vamos lá, então. Pergunta 24. É que eu tinha separado aqui. Sobre o jogo abaixo. Decisão. Tá. Qual é o resultado desse jogo? Isso aí, Aí, qual é o resultado do jogo? Eu sei qual é. Perfurar o resultado dois do poços. Jogo é no primeiro quadrante, né? Perfurar 2 poços? Perfurar 2 poços. Exatamente. E é o melhor resultado possível? Ele é o melhor resultado possível. Não é o melhor resultado possível. O melhor resultado possível é produzir pouco e ganhar mais. É perfurar um poço cada um. Olha o resultado lá, cada um vai ganhar quanto? Um poço cada um? Perfurar um poço, 5 milhões. Se os dois perfurarem 2 poços. Se perfurar 2 poços, eles vão ganhar 4 milhões. Então, qual é o melhor resultado possível? O melhor resultado possível seria o quarto quadrante.
Mas por que o resultado não é esse? Ó, vamos ali, Não, o rapidamente. resultado não é Se a esse. Texaco perfurar 2 poços, qual é a melhor estratégia da Exxon? Se a Texaco perfurar 2 poços, vai ser. A Texaco vai ter 6 milhões. A pergunta é: se a Texaco perfurar 2 poços, qual é a melhor estratégia da Exxon? Perfurar 2 poços ou perfurar um poço? Um poço só. Se a Texaco, um poço? Sim. Ó, se a Texaco perfurar 2 poços, a decisão da Exxon, a melhor decisão é estar no segundo quadrante. Não, está no primeiro. Se a Texaco é o branquinho, Tá. a Exxon é o cinza. Eu estou olhando aqui a linha. Se a Tá. Texaco perfurar 2 poços, se a Exxon perfurar 2 poços, ganha 4. Se perfurar um, ganha 3. O que ela vai preferir? Eu me perdi, professor. Pode De repetir, por novo. favor? Tá. Se a Texaco decidir perfurar 2 poços, a Exxon, olha o cinza aqui. Uhum. Se perfurar 2 poços, ganha quanto? 4 Passa mil. do mouse. 4 milhões. Se perfurar um, 3 3 milhões. milhões. Vai preferir o quê? Perfurar 2 poços. Se a Texaco decidir perfurar um poço, o que a Exxon vai preferir? Perfurar 2 ou perfurar um? Olhem aqui, ó. Vai Olha essa linha perfurar agora. 2 poços, porque ela vai ganhar 6 milhões. Tá bem. Se a Exxon perfurar 2 poços, agora estou olhando a coluna aqui. Tá. Uhum. Qual é a melhor estratégia da Texaco? Branco agora. A melhor estratégia é o primeiro quadrante. 4 Aqui já milhões. tem 2, né? É, Tem 2 aqui. 2 Né? poços. Se a Exxon perfurar um poço, qual é a melhor estratégia da Texaco? Perfurar 2 ou perfurar um? Olha esses 2 aqui branquinho. É Da segunda perfurar coluna. um poço. Um poço. Então tá. Qual é o único quadrante que vai ter 2 resultados? É o primeiro quadrante. Mas é um resultado subótimo, né? Por Sim, quê? é o melhor possível, né? Porque eles não Porque vão eles não cooperar, porque cooperam. o quarto seria se os dois cooperassem, né? Se os dois diminuíssem a produção, houvesse Uma uma cooperação, né? houvesse pouca oferta e, Uhum. consequentemente, né, com a pouca oferta, a empresa, com a pouca oferta, as duas empresas iriam cobrar mais alto, iriam ter um lucro mais alto. Tá, Entendeu? então o A é o primeiro quadrante, né? Então, o resultado do jogo é o primeiro quadrante. É o resultado cooperativo? Não. Não. Né? Por que não é cooperativo? Porque uma tem medo que a outra passe a perna. E Né? que o cooperativo estaria no quarto quadrante. Então, por que não é cooperativo? Porque se uma cooperar e a outra não cooperar, quanto é que uma ganha e a outra não ganha? Se fosse cooperativo, seria cada um ganharia 5 milhões, né? Não, se uma fraudar a outra, quanto é que cada uma ganharia? 3 milhões. Uma e a outra 6 milhões. seria o segundo e o terceiro Quadrante. Então, como uma tem medo que a outra passe a perna na outra e ganhe o dobro, né? Uhum. Nenhuma coopera. No momento Exatamente. que nenhuma coopera, ambos vão perfurar não um poço, 2 poços. E se perfurarem 2 poços, vai ter muita oferta de gasolina, de petróleo, e o preço vai cair. E o lucro deles vai ser não 5 milhões, vai ser apenas 4 milhões. 4 milhões. Uhum. Se não é cooperativo, quais seriam as maneiras de se tornar um jogo cooperativo? Aí vem aquela, para se tornar cooperativo, só através de coerção, Ameaças. né? Ameaças. Tá. Ou se o jogo fosse de rodadas infinitas, né?
Posso botar ou rodadas infinitas? No caso de rodadas, o que acontece? No caso de rodadas infinitas, eles vão aprender, né? Um vai fraudar o outro, um vai enganar o outro, até que chega uma hora de, pô, mas nós não estamos enganando o outro, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Quem está se beneficiando é o mercado, o preço está sempre baixo. Uhum. Aí eles chegam à conclusão que vale a pena cooperar. Uhum. Entendeu? Isso eu aprendi bem, professor. Próximo. Qual a diferença nas estratégias escolhidas quando temos um jogo de rodada única com um jogo com um número de rodadas infinitos? Bom, é o que a gente falou agora, né? Falou agora. Tá. Por que os jogadores têm incentivos a jogar de forma não cooperativa? Porque não confiam no outro. Exatamente. Exatamente. O mundo não é o mundo ideal. Bom, aqui a leitura 25, o que é? Para ler, né? Tá. Ler essas questões, Uhum. comentar, né? Aí aqui o primeiro texto fala sobre liberalismo econômico, né? O porquê não regulamentar. Não, aqui o papel do Estado como agente econômico contra, né? Aqui porquê regulamentar, né? Uhum. E o segundo, sim, né? O segundo é uma crítica à regulação econômica. Uhum. Aqui já é uma visão mais liberal. E aí tu tem que Uhum. comentar cada um dos dois textos. Então, eu vou te pedir assim, Adel, Claro. Carlos, não te esquece de avisar os teus colegas, bota ali no grupo, tá? Que a aula foi gravada e que Tá. amanhã eu disponibilizo para eles a aula. Segundo, que é importante vocês estudarem agente principal. Deixa eu só anotar aí, professor. Eu vou passar ali para eles, tá? Tá. É importante, né? Nosso agente principal, deem uma olhada, vai cair um exercício sobre teoria dos jogos. Vai cair um exercício sobre o CAD, tá? Tá. Agências reguladoras? Talvez, ou o CAD ou agência reguladora, estou na dúvida. Talvez eu mude, ou um ou outro, tá? Uma questão. Tá. O resto é assimetria de informação, é monopólio natural, é cartéis, é basicamente isso, tá? Não tem muita dificuldade. Reputação, padronização, problema de seleção adversa, problema de risco moral, tá? Uhum. Patentes, né? Mercado de medicamentos, por que tu tem no mercado de medicamentos né, o registro de patentes, né? O que garante esse mercado, que é um mercado muito específico, que a gente vai falar mais na próxima disciplina de avaliação econômica e saúde, né? Mas por enquanto é isso. Tá bom? Então tá, professor, muito obrigada, viu? Bom descanso aí. Tchau. Tchau, tchau.